dos pequenos com tempo de aprendizado. Uma tarefa nada fácil. Vamos chamar André Santiago novamente ao vivo. Então, André, quais são as dicas, para a criança continuar aprendendo nas férias ou deixa os bichinhos curtirem as férias? Pois é, Renata, tem que equilibrar, né? As crianças têm que curtir as férias, os pais têm que trabalhar, elas não podem ficar entediadas. E como é que a gente encontra esse equilíbrio? Crianças curtindo, né, brincando nas férias, aproveitando. E a gente vai conversar agora com a psicóloga clínica infantil, Marcela Anjos, que vai trazer essas dicas para a gente. Marcela, muito bom dia, bem-vinda. Olá, André, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Doutora Marcela, é uma situação difícil, né? Essa temporada de férias das crianças, o trabalho dos pais e como continuar organizando as férias, equilibrando a diversão e ainda promovendo o desenvolvimento cognitivo durante esse período, né? Isso, é um grande desafio, né, que permeia a vivência aí dos pais. Mas o primeiro recado que eu já quero deixar para esses pais e responsáveis das crianças é a retirada dessa culpa. Porque às vezes o sentimento de culpa que envolve esses pais acaba também tirando a oportunidade de criarmos desafios que podem ser fáceis para lidar com esse momento, né, que é o mês de julho, que sempre é um desafio, porque é no meio do ano. Os filhos tiram férias, mas a rotina de trabalho dos pais continua. Então é um desafio muito grande, mas que não é necessário que nós tenhamos a perspectiva de que as férias precisem ter 30 dias de atividades a serem feitas, que precisam ser 30 dias de lazer, que precisam ser 30 dias de dinamismo cognitivo. Uhum. Agora, é melhor fazer uma programação ou atividades sem se programar de forma prévia? Então, André, o que é que acontece? Se a criança ela fica em casa durante esses 30 dias... O que é que ocorre? Durante o período que essa criança está na escola, seja manhã ou seja tarde, ela já está acostumada a um ritmo. E aí, quando quebra esse ritmo, é inevitável que essa criança ela fique agitada, porque é como se quebrasse, de fato, o dia a dia dessa criança. Então, o que é que pode ser feito dentro dessa casa que pode dinamizar a vivência da criança? Por exemplo, as atividades domésticas, por exemplo, que muitas vezes alguns pais deixam com as redes de apoio, com a avó, com uma tia, com alguém responsável, muitas vezes com o cuidador, né, do lar. O que é que pode ocorrer? Essa criança ela pode ser inserida nesse meio de acordo com a idade. Por exemplo, entre 3 e 4 anos, essa criança já pode brincar de arrumar sua cama, ela já pode tirar a roupa, colocar o seu pijaminha no lugar certo, ela pode ajudar quando for enxugar a louça, o material de plástico. As mães, as tias podem, vamos fazer aqui uma comidinha, um brigadeiro, inserir essa criança no dia a dia doméstico como forma também de diversão para que essa criança possa ir se encontrando. De outro modo, existem algumas brincadeiras que podem ser realizadas com essas crianças, que às vezes são brincadeiras que os próprios pais conhecem. Por exemplo, o dominó. O dominó é uma brincadeira que nós sabemos, né, e que as pessoas só têm a perspectiva ali do jogo, de aposta, do jogo que os adultos jogam. Mas para as crianças, o jogo dominó, ele é um jogo estratégico, ele é um jogo de raciocínio lógico, você precisa pensar rápido. Ajuda a criança no seu trato cognitivo. Um pega-vareta que a gente encontra hoje, que antes nós utilizávamos muito, hoje as crianças não usam muito. Também é um jogo de trato cognitivo. Sem falar também que essa criança precisa aprender a lidar com o descanso. Nós não precisamos lidar com essa criança 24 horas pensando em atividades para ela. Vai chegar um momento que ela também vai precisar lidar com o tédio que a gente chama, né? Que é, e agora, mamãe, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Mas em alguns momentos a gente também vai precisar determinar para essa criança o descanso. Sem falar, André, que é extremamente necessário que essa criança ela tenha a sua rotina de alimentação e de sono mantida, porque é muito difícil a gente, não, minha criança pode acordar 11 horas da manhã, mas aí a partir do dia 20 de julho, ela vai acordar 8, 9 horas. Essa criança vai sofrer com essa rotina.
O ideal é que ela possa acordar ali entre 8 e 9 horas da manhã, e aí que ela já tenha uma rotina estabelecida, mas que o sono dela seja preservado. Eu e você, se nós não dormirmos bem, quando dá umas 10, 11 horas da manhã, a gente está com sono. E aí, às vezes, o nosso mau humor, a gente nem entende porque está de mau humor. E nós somos adultos e pensamos, né, que conhecemos as nossas emoções. Imagine uma criança que ainda não consegue lidar com tudo isso. Doutora, nas últimas semanas das férias, nos últimos dias, é preciso voltar à rotina para se preparar para voltar às atividades escolares? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Por quê? Porque essa criança, ela passa por uma quebra de rotina. Nós quebramos porque a gente vai a um cinema, por exemplo, à noite, aí a criança, ao invés de dormir de 8h30, 9 horas, que é o horário, que é um horário legal para essa criança dormir, a gente acaba deixando ela dormir de 11h30, meia-noite. E essa criança, ela precisa ter uma reserva de energia. Eu falo isso em relação às crianças que estudam pela manhã. Lembrando que o ideal é que todos os dias a criança mantenha essa rotina, até por uma questão de ordenamento cognitivo. Nós que atuamos na área da terapeutização, a gente sabe o quanto que a rotina ela é importante. Então, chegou ali dia 20 de julho, 21 de julho, vamos começar a organizar, até porque, como eu atendo algumas crianças, eu sei que na última semana de julho, muitas escolas já irão retornar. Então, entre os dias 27, 28, 29, 30 de julho, essas escolas já estão retornando às atividades normais. Então, o ideal é que comece também a trabalhar com essa criança. A partir de hoje, a gente vai começar a dormir um pouco mais cedo, acordar cedo, lanchar ali umas 9, 10 horas, ou então lanchar umas 2, 3 horas, que geralmente é o horário que se lancha na escola, para que essa criança possa passar pelo período de readaptação. Doutora Marcela Anjos, muito obrigado pelas informações, pela entrevista aqui ao Manhã Cidade. Eu que agradeço a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Uma boa semana, boas férias, sem culpa, com muito dinamismo e diversão. Pois é, Renata, como disse Marcela Anjos, né, psicóloga clínica infantil, sem culpa para os pais que às vezes estão muito ocupados, né, com o trabalho do dia a dia e às vezes não conseguem mais atividades com os filhos, com as crianças, mas muitas atividades, muita diversão dá para ser feita em casa, dá para se programar também lazer aos fins de semana também, enfim, muita opção tem. A gente deseja boas férias para as crianças, né, e também os adolescentes e também boa diversão para os pais que estarão aproveitando esse mês de julho. Renata. Obrigada, André. 9 horas e 58 minutos.